Nos últimos 5 anos aqui na Post, a gente já criou mais de uma centena de nomes para negócios locais, nacionais, produtos, serviços. E durante esse tempo, a gente acabou desenvolvendo um processo para a criação desses novos nomes. A gente resolveu trazer para vocês, então, numa série de vídeos, como é que funciona esse nosso processo, para que vocês possam aplicar aí, seja no negócio de vocês, seja para você que é designer e está querendo oferecer para o seu cliente essa solução. Diferente do que muita gente pensa, a criação de um nome é muito mais um processo de descoberta, de pesquisa, do que de fato um processo de criação ativa, como é para a criação de uma animação, de uma ilustração ou de um logo. A gente pode fazer aqui uma analogia com o trabalho de um escultor, né? O escultor, ele pega um bloco de mármore, ele vai trabalhando em cima daquele bloco e durante esse processo ele vai poder aplicar várias ferramentas, diversas técnicas diferentes e ir mudando a forma dessa pedra até ele chegar no objetivo que ele quer. E até chegar nesse objetivo ele pode fazer alterações e tornar aquilo mais próximo do que ele tem na mente dele, do que ele quer criar. Já o processo de criação do nome, ele é muito mais parecido não com o trabalho do escultor, mas com quem está minerando ouro. Para você minerar ouro, você tem que escavar centenas de toneladas de material bruto para encontrar algumas pequenas gramas ali, algumas pepitas de ouro dentro daquele monte de coisa, tá? Então, diferente de um escultor que durante o processo ele vai alterando o que ele vai trabalhando até chegar no final, o nome ele é muito mais de você conseguir encontrar aquele tesouro, encontrar aquela boa solução, aquele bom nome no meio de uma série de pesquisas e de descobertas que você faz no meio do caminho. Trazendo aqui para o mundo do design, diferente, por exemplo, de uma ilustração, onde alterando os traços, as cores, você consegue trazer algum tipo de emoção, mudar um pouco do resultado, o nome você não consegue fazer isso. O nome eu não posso chegar e vou colocar mais uma letra aqui e tornar esse nome mais amigável. Vou tirar uma letra e vou tornar ele mais adulto, mais infantil, ou mais rebuscado. Não dá para fazer isso com as palavras. Por isso que o processo é inteiramente diferente, né? E por isso que ele é muito mais de descoberta do que de criação. Outro motivo que a gente está trazendo aqui o processo criativo do nome é que além de ele ser diferente do que a gente já tem de processo de criação para outros meios, ele precisa ser consistente. Não adianta falar, mas tal pessoa estava andando na rua e encontrou o nome perfeito da empresa dele, hoje essa empresa vale milhões de dólares. Isso não é um case e isso não funciona para a gente. O que a gente precisa é de consistência. A gente precisa que toda vez que um cliente entrar aqui por essa porta, eu consiga realizar essas etapas e no final ter diversas soluções que vão servir para a empresa dele. Eu não posso depender da sorte, eu não posso depender da genialidade do designer que está trabalhando naquele projeto. E foi assim que a gente chegou no que a gente tem hoje como um processo. E toda vez eu tenho certeza de que quando alguém chegar aqui com um desafio novo, de alguma coisa que ele está precisando resolver com o nome, eu vou conseguir chegar naquele resultado que ele quer. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre o que eu acho que é o fator mais importante para dar início ao processo de criação do nome, que é a diferenciação. Se você está começando esse processo agora, eu imagino que você queira se destacar de quem já está aí no mercado. Para isso, primeiramente, a gente normalmente faz um trabalho antes de posicionamento de marca, que é o que vai definir não só os insumos para a criação do nome, mas também para saber como é que a gente vai colocar essa sua marca no panorama do que já existe hoje no mercado, entre os seus concorrentes locais, nacionais e internacionais. Então o primeiro passo que a gente sempre faz é o seguinte: a gente lista todo mundo que é concorrente da sua marca, seja no âmbito local, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional. Por exemplo, hoje, pelo fato de que a gente tem acesso à internet, ao YouTube, a outros canais, a gente tem tanto acesso a marcas de fora como a marcas daqui. E a percepção que os teus clientes têm, mesmo localmente, é daquele nível global hoje em dia. Então, mesmo que você não concorra diretamente, por exemplo, com uma empresa que está lá nos Estados Unidos, se ela é referência nesse mercado que você está inserido, as pessoas já vão ter ela como parâmetro. Então a gente vai listar todas as empresas que estão nesse panorama do seu mercado, para que a gente possa começar a entender aonde é que você quer se colocar ali dentro. Depois que a gente já tem as empresas, a gente vai precisar classificá-las, certo? A gente vai classificar para que a gente possa trabalhar melhor com essa informação. Essas classificações, elas não são escritas em pedra. Não necessariamente aquilo que é classificado hoje como X,
amanhã continue sendo essa classificação. Elas variam, porque a gente, quando está falando de nome, está falando de linguagem, e a linguagem ela muda através do tempo. Além disso, a linguagem ela é diferente para mim, diferente para você, ou diferente principalmente para quem está do outro lado do mundo. Então as palavras elas têm significados diferentes para pessoas diferentes. A classificação que a gente usa aqui hoje na Post foi uma modificação que a gente fez em algumas outras classificações que a gente já encontrou ao longo do caminho. Eu vou até colocar aqui na descrição desse vídeo uma indicação de um livro muito legal do professor Delano, que ele tem um capítulo especificamente sobre classificação de nomes. E lá ele também traz alguns estudos de outros autores antes dele que classificaram de outras formas. A nossa classificação ela é bem pragmática e voltada para poder trabalhar com esses nomes e saber onde posicionar a tua marca. A gente classifica aqui na Post os nomes da seguinte forma. A primeira classificação de nomes que a gente usa aqui na Post são os nomes descritivos. Os nomes descritivos são aqueles que imediatamente se referem ao que aquele negócio faz. Eu vou usar aqui alguns exemplos da área de tecnologia para ficar mais fácil de você entender. Um exemplo de nome descritivo é o Facebook. Por que Facebook? Porque era um diretório com as pessoas daquela universidade. Então era como se fosse um livro de faces de pessoas. Fazia referência diretamente ao que ele queria propor ali naquela tecnologia. A segunda classificação que a gente usa aqui na Post são os nomes patronímicos. São aqueles que fazem referência ou à pessoa que fundou ou a alguma outra personalidade da área, alguma homenagem que a empresa queira fazer, que vai trazer algum atributo interessante para a marca. A gente pode citar aqui a Tesla, que não necessariamente é o nome de quem fundou, porém faz referência a um grande expoente da área da eletricidade. A terceira classificação é a de toponímicos. São os nomes de lugar. Empresas que fazem homenagem a algum lugar existente no mundo, ou então a sua origem, sua fundação. A gente pode citar como exemplo a Texas Instruments, uma empresa de tecnologia fundada no Texas e que leva o nome do estado para a marca. A quarta categoria são os nomes metafóricos. São nomes de palavras que já existem e que emprestam significado para a marca. A gente pode citar como exemplo de metafórico a Amazon, porque quando Jeff Bezos homenageou o Rio Amazonas, ele estava querendo fazer uma referência à vastidão de livros de A a Z que poderiam ser encontrados ali naquele negócio online. O quinto tipo de nome são os nomes que a gente chama de encontrados. Assim como os metafóricos, são palavras que já existem, que já são de nosso conhecimento, porém eles não emprestam significado diretamente para a marca. São palavras que não têm relação direta ou que a gente não consegue fazer uma associação diretamente com aquele negócio. No livro do professor Delano, ele traz a Apple como um nome metafórico. Como eu falei, essas classificações elas não são escritas em pedra. Eu já acredito que a Apple se encaixaria melhor no nome encontrado, porque a gente não consegue fazer uma relação direta com a fruta perfeita que Steve Jobs tinha na cabeça dele. O sexto tipo de nomes são os nomes artificiais. São aqueles nomes que as pessoas inventaram para aquela marca. Não são palavras que já existem e às vezes elas têm similaridades, às vezes parece que existe, porém você não encontra no dicionário e normalmente são junções de outras palavras ou então uma modificação numa palavra para soar diferente. Como exemplo, a gente pode trazer aqui o Spotify. Spotify é uma palavra inventada e em cada entrevista que você for ver com os criadores, eles vão dar lá uma justificativa diferente. O fato é que é uma palavra que não existia, que eles criaram e deu muito certo. Sabendo agora uma forma de classificar esses nomes, fica mais fácil a gente pegar uma lista feita anteriormente com o nome de todos os nossos concorrentes, de todas as nossas inspirações locais, internacionais, nacionais, e colocar nessas caixinhas. Depois que você colocar tudo isso na classificação, vai ficar mais fácil de você visualizar como é que está o panorama das empresas do seu mercado. E você vai poder começar a posicionar melhor o seu nome ali dentro. Então, se no seu mercado, por exemplo, a maioria das empresas locais usam nomes patronímicos, talvez seja interessante você usar um nome metafórico, um nome artificial, porque você vai acabar se diferenciando naquele mercado. Você pode também usar uma outra estratégia, no segmento de hotéis, por exemplo. Atendemos um cliente recentemente, onde ele tinha um desafio de criar uma pousada, e boa parte daqueles clientes dele seriam internacionais. A gente foi ver muitas referências internacionais e acabou descobrindo que a maioria dos hotéis lá fora acabam usando palavras artificiais, ou então, principalmente, palavras de dialetos locais que, apesar de não serem palavras inventadas, elas são artificiais, pois elas não têm significado algum para quem está ouvindo ou lendo. Assim, a gente acabou tomando essa mesma ideia e começou a procurar nomes que se encaixavam nessa categoria e se diferenciavam do mercado local, que eram muito mais nomes patronímicos ou toponímicos. Assim, você pode começar a pensar, tendo essa visualização em mente, onde é que você quer se encaixar e começar a procurar nomes naquele sentido. Sempre a gente faz isso primeiro porque a gente já elimina. Cara, eu não quero estar onde está todo mundo, onde está a manada aqui no meu mercado.
Se é patronímico, eu não quero estar em patronímico. Se é toponímico, eu não quero estar em toponímico, porque eu não quero misturar com aqueles que já estão lá. Eu quero fazer algo diferente. A gente falou bastante sobre diferenciação aqui nesse vídeo, porém tem um outro fator que a gente deve pensar quando estiver criando um nome, que é o esforço de comunicação. A gente pode fazer um gráfico com diferenciação no eixo Y e esforço de comunicação no eixo X. Quanto maior a diferenciação que aquele nome tem, provavelmente vai ser maior o esforço de comunicação também para aquela marca. Nomes descritivos, por exemplo, eles têm um baixíssimo esforço de comunicação, porém eles têm um fator de diferenciação muito pequeno. São nomes que se misturam muito fácil, que você esquece muito fácil, porque eles representam diretamente o que é o negócio. Por isso a gente tem que ponderar. A gente quer um esforço de comunicação mais baixo, então talvez a gente tenha que ter uma marca com uma diferenciação um pouco menor. Ou não, nós queremos ser totalmente diferentes, a gente quer realmente fazer uma marca que faça se destacar muito no mercado, mesmo que o esforço de comunicação seja maior. Então, talvez um nome artificial, um nome metafórico, possa servir melhor para o seu negócio. Normalmente os nomes que a gente cria aqui na agência, eles estão nesse quadrante que tem um esforço de comunicação maior, né? Ou seja, um risco um pouco maior, porém os benefícios, né, da diferenciação são muito maiores do que esses riscos de comunicação. Então acabam sendo nomes mais interessantes, né, e que aliados com os trabalhos que a gente faz aqui, eles acabam tornando a marca muito mais forte. Então, para fechar o vídeo de hoje, a gente falou sobre a importância do posicionamento, como classificar os seus concorrentes e as outras marcas do mercado, e como o posicionamento pode te ajudar a dar o pontapé inicial, e sobre o esforço de comunicação versus o fator de diferenciação da marca em cada um desses quadrantes do nosso diagrama. Então é isso, pessoal. Comenta aí o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente vai responder. E se quiser também que eu fale sobre algum assunto específico nos próximos vídeos, eu também já posso trazer para vocês. E eu espero que no próximo vídeo a gente possa falar um pouquinho mais sobre o processo e no final você compreender como é que funciona cada uma dessas etapas e como pode aplicar no negócio de vocês, beleza? Valeu!